Galera, tudo bom? Desculpa o cenário caótico, mas esse aqui acho que vai ser um dos últimos vídeos que eu vou gravar aqui, porque finalmente eu estou de mudança, então falem tchau para a bagunça, falem tchau para essas estantes, porque acho que a partir da próxima semana os vídeos que eu vou postar no canal são vídeos feitos na minha nova casinha, na nova estante, com os livrinhos dos tchutchucos lá, bem posicionados. Então é o seguinte, esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente. Acho que vocês repararam que nesses últimos meses eu venho falando bastante dos clubes do livro que eu montei em vários colégios, nos colégios onde eu trabalho, que eu tenho com um grupo de amigos. E aí muitas pessoas começaram a fazer perguntas a respeito de lecionar, de incentivar a leitura, e eu fui respondendo na medida do possível lá embaixo. Mas a Jaque Cristina, ela pediu para eu fazer um vídeo falando sobre ser professor. E aí ela fez uma listinha de perguntas e eu vou tentar responder, acho que da maneira mais sucinta, vou tentar não ficar enrolando, tá? E a gente conversa aqui embaixo. Se você for professor, joia, vamos, trocar experiências. Se você for aluno, veja que nós professores também temos dificuldades e problemas e somos seres humanos que comem, dormem e vão ao cinema como vocês, tá? E, bom, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. A primeira pergunta que a Jaque fez pra mim era como que eu decidi ser professor. Então isso foi esquisito, porque eu sempre quis ser arqueóloga, porque eu tive esse sonho de escavar múmias no Egito. Aí eu descobri que no 9º ano que eu precisava saber árabe, que o Egito ficava um pouco longe. Aí meus pais não podiam ir junto, e eu, toda 13 anos de idade, falei, não quero mais ir. Aí eu escolhi no ensino médio ser jornalista, porque eu era boa em língua portuguesa e eu gostava de escrever. Ridículo, porque isso não é suficiente, né? Mas quando você escreve sob pressão, tinha nada a ver comigo, tanto que eu me sentia muito preocupada em querer fazer aquele troço. Aí, no 2º ano do ensino médio, que eu comecei a estudar loucamente, eu sempre fui nerds, mas eu tinha trocado de colégio, o ritmo era bastante diferente do que eu estava acostumada. Eu acabei me dando bem, mas os alunos ao redor de mim, os vários amigos, perceberam que eu estava indo bem no colégio e pediram para eu ajudá-los. E de uma coisa que se tornou uma ajuda tete a tete, assim, eu e uma amiga, que pedia ajuda desde química, filosofia, isso acabou se transformando num grupo de estudos, em que de repente eu estava dando uma cadeira, tinha 7 pessoas espremidas na minha cama, e eu estava dando aula de história, química, matemática, língua portuguesa para todos eles, todos os bimestres. E aí eu percebi que eu gostava daquilo, e aí, sei lá, que eu levava jeito, que funcionava pelo menos para aquele grupo de alunos, aí eu só escolhi a disciplina que eu queria lecionar, que foi língua portuguesa, então eu fiz letras. Foi isso, foi simples assim. A segunda pergunta é se eu fiz estágio fora, né, durante a faculdade. Sim, eu fiz. E se me trouxe algum tipo de problema. Foi catastrófico. Como eu fiz numa universidade estadual, eu fui obrigada a fazer estágio em colégios públicos. Então, eu fui em 2 colégios aqui da minha cidade, durante uns 2 anos e pouco eu trabalhei em colégio público. E assim, eu tenho histórias, gente, mas histórias assim de chorar, tanto que uma delas me fez chorar e quase abandonar a faculdade, foi troços assim absurdos. Mas também tive inspirações muito boas, tá? Foram coisas desde professoras não me deixarem sentar no fundo porque elas queriam saber o que eu estava escrevendo sobre elas, então elas ficavam lá butrizando, eu tinha que dividir a mesa do professor com ela. Eu tive professoras que abriu revista e ficou lendo enquanto mandava eu fazer o serviço dela na sala de aula. Eu tive professoras que foram no cartório e me deixaram sozinha com uma turma de 40 alunos de 12 anos, que eu nunca tinha visto na minha vida, porque ela precisava resolver um negócio e já voltava, e aí 1h30 depois ela voltou. E, assim, coisas horrorosas, até o ponto de eu ser a única pessoa em agosto que descobriu que uma aluna do 6º ano, que é o primeiro ano do 2º ciclo, né, do ensino fundamental, a estagiária babaca foi a que descobriu que uma aluna não estava alfabetizada, que ela não sabia ler e escrever. E aí o professor de matemática solta uma linda frase, assim, tipo, é por isso que ela tira 0 nas minhas provas, porque ela não sabe ler o meu enunciado? Né? Mas eu conheci uma professora também muito boa, que era a única que parecia que queria trabalhar naquela instituição, por isso ela era odiada por todos os professores e pela diretora. Mas os alunos a amavam, e eu pude ajudar, e eu fiquei mais de 1 ano trabalhando com ela, foi muito divertido, eu pude realmente, sabe, fazer parte de alguma coisa e ver o crescimento, e depois quando eu voltei pro colégio, né, sei lá, não me lembro agora pelo motivo, mas eu tive que voltar pra lá, e ela era a professora mais amada, mais favorita, e que depois ela
ganhou o respeito lá dentro da turma, né? E ter que ganhar o respeito por você ser a única que faz o trabalho direito, eu acho que é um absurdo, 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 né? A próxima pergunta que a Jaque fez é sobre quando você tá dando aula, se o aluno levanta a mão e pergunta um troço que você não sabe responder. E aí, o que você faz? Bom, aí você faz o que qualquer pessoa que não sabe responder as coisas fazem. Você fala, não sei. E acabou. Então, os alunos, assim, a gente morre de medo disso nos primeiros anos que a gente vai lecionar. E se ele perguntar? E eles vão perguntar. E aí, você vira e fala, eu não sou Deus. Eu não sou uma enciclopédia. Então, eu viro para meus alunos e falo, eu sei lá quantos filhos aquela pessoa teve. Eu não sei se ele morreu disso ou daquilo. Às vezes eles perguntam de uns escritores muito X, assim, por que o nome veio da não sei das quantas? Por que ele foi batizado assim? Mas em que cidade? Gente, calma. E sério, você escuta coisas assim que você nunca iria imaginar de estudar aquilo. Então eu falo, pera lá, que eu vou pesquisar. Aí você anota no papelzinho, Google em casa, e semana que vem eu respondo. Quando não, eu obrigo o próprio aluno a pesquisar. Então eu já tive alunos que levantaram a mão e perguntaram, professora, quantos reis Portugal já teve? Oi? Numa aula de literatura. Sei lá quantos, você vai descobrir. E eu mandei o aluno ir pesquisar e na semana seguinte ele contou pra gente quantos reis Portugal já tinha tido. Então assim, às vezes eu levo a tarefa pra casa quando eu acho que é uma coisa mais elaborada. E às vezes eu empurro para os próprios alunos. Então, se é uma coisa divertida e que ele vai conseguir achar no Wikipédia, eu falo, ó, então, aula que vem você vai responder pra gente, você vai contar pra gente, às vezes incrementa uma outra pergunta e vai indo. Eu acho que a gente não tem que ser obrigado a saber tudo, gente, para. Ainda mais quando eles fazem perguntas de matérias que eu não faço ideia. Tipo, professora, eu fui picada por uma abelha hoje no intervalo e eu não sei, me explica por que quando a abelha perde o ferro ela morre? Gente, vamos conversar sobre questões existenciais da abelha. Então, assim, as coisas fogem um pouco, né? Mas a gente tem que ser humilde. Eu não sei tudo. A outra pergunta que a Jaque fez era, e quando surge um conflito na sala de aula? É tenso. É tenso quando os alunos começam a brigar entre si, porque a gente não deveria se posicionar, certo? Dependendo das circunstâncias ali. Uma aula de redação, por exemplo, em que os alunos têm opiniões diferentes. Você tem que ser autoridade na sala de aula, então você tem que gritar mais alto e manter o respeito enquanto eles estão discutindo, mas é uma discussão saudável, acredito eu, para que eles possam argumentar e colocar a sua opinião, e a gente não tem que concordar com tudo sempre, e eu acho que a gente não gosta de todas as pessoas do mundo, a gente realmente não tem que ser amigo de todo mundo, mas a gente tem que respeitar, a gente tem que saber conviver, então isso eu exijo deles. Agora, se a briga que está acontecendo ali está fugindo do respeito e caindo para um lado assim preconceituoso, pejorativo, eu me posiciono. E eu sou conhecida na escola como uma das professoras mais grossas que a escola tem. Então, os alunos têm um pouco de medo de mim, assim, porque eu falo alto, eu grito e eu falo palavrão, tá? E é isso, mas eu amo eles, eles me amam, a gente se entende. E isso já remete a uma outra pergunta que ela fez, que ela perguntou se a gente tem que ser muito autoritário dentro da sala de aula para impor o respeito, ou a gente pode agir normalmente, sendo nós mesmos e nos tornando amigos dos alunos. Então, eu acho que tem que ser um pouco as duas coisas, e nem sempre a gente gosta das salas de quem a gente dá aula. Os alunos mudam todo ano, e tem um ano em que a gente se dá super bem com uma turma, tem outro ano em que a receptividade da turma e a gente é mais complicada, mas tem sempre os alunos que são cativantes, que são excepcionais em todas as salas, você quer levá-los para casa e abraçar e falar, vou te colocar num potinho, guardar você pra mim, que você é lindo. E tem alunos que você fala, gente, sério, toma um rumo na sua vida e vai, se forma logo, sabe? Porque eles atazanam a vida, faz parte, né? Assim como a gente atazana deles também. Eu tenho certeza que os alunos às vezes olham pra minha cara e falam, ai professora, vai, acaba só logo, vai, 50 minutos, vai embora, vai embora. Faz parte, a gente não agrada, nossa disciplina não agrada, o comportamento de adolescentes de 12 a 16 anos às vezes nos irrita, mas eu tenho que ter ordem na minha sala de aula, eu sou autoritária, eu sou briguenta, não é à toa que durante o primeiro bimestre os alunos têm mais medo de mim do que gostar de mim, eu falo alto, tá? Eu brigo porque eu preciso que eles me respeitem antes que eles gostem de mim. Então, primeiro a gente estabelece uma relação de respeito. Eu respeito você, você me respeita, a gente tem que se conhecer primeiro, para daí a gente poder criar um grau de amizade, de intimidade, para daí a gente ir abrindo as rédeas e a gente
e se entendendo e dando o nosso jeitinho, né? Porque eu acho que aqui no Brasil a gente tem um jeitinho que se a gente logo vai de braços abertos, de repente vira festa, as pessoas estão montando em cima da gente. Isso em qualquer circunstância, na minha humilde opinião. Então eu prefiro primeiro criar uma relação de eu estou aqui para dar aula, você fica aqui para escutar. Então, primeiro a gente tem que cumprir nossas obrigações. Se as obrigações estão sendo cumpridas, a gente pode extrapolar e ser muito mais do que isso. Que é o que eu sempre obtive êxito nisso. Eu acho que eu sempre consegui ter uma relação muito boa com os meus alunos. Com uns mais, com outros menos. Mas eu sempre consegui depois ter aulas muito divertidas, já chorei em sala de aula, eu já vi gente chorando e tem que parar a aula para abraçar, eu já tive que gritar com os alunos, fazer dancinha, a gente já saiu correndo pela sala, a gente já fez de tudo, invadir a sala de outro professor. Mas quando a gente cria esse vínculo, mas o vínculo ainda tem que... Sala de aula se mantém com hierarquia ainda, sabe? Por mais que eu tente transformar da maneira mais democrática possível, deixando que os meus alunos participem, né, do processo de aprendizagem, tanto para escolher temas de redação, quanto para que eles participem mesmo, o tipo de prova que a gente vai fazer de avaliação, mas quem dá a última palavra sou eu, e eles têm que respeitar isso. Então eu acho que tem que ter um pouco de pulso firme, porque se é só amizade, a gente não tem pulso firme na amizade, porque nós somos iguais. E dentro de uma sala de aula com alunos de ensino médio, tem que ter um limite, né? E essa foi uma outra pergunta que ela me fez. É diferente dar aulas para alunos do ensino médio e do fundamental? Bastante diferente. Os do ensino médio, eu sinto que a gente tem que conquistá-los. E a gente tem um bom diálogo, a gente se entende, sabe? Eu preciso saber falar a linguagem deles. Não é à toa que eu gosto de ler tudo que eles estão lendo para que eu consiga dar bons exemplos e entrar no mundo adolescente em que eles vivem. Porque adolescente é um bichinho complicado de trabalhar, né? É um bichinho que você precisa... Sabe, ele precisa te aceitar para daí começar a perceber que as coisas que você está falando podem ser importantes e interessantes para eles. É um bichinho difícil. Criança é mais tranquilo, criança é mais receptiva, ela é mais aberta, né? Criança é mais fácil, só que criança grita. Então não vem falar pra mim que dar aula pra criança é muito mais divertido. É, mas eu saio de lá me sentindo atropelada por um caminhão. Porque criança fala alto, criança tem energia, criança precisa levantar na sala de aula e cutucar. Não dá pra você passar a borracha, você tem que levantar, dar uma volta na sala, dançar e aí entregar a borracha, porque tem energia, entendeu? Gente, 15 numa sala de ensino fundamental dá um pau numa turma de 45 do ensino médio, assim, é bizarro. Eu me divirto muito nas duas, mas é outra energia, é outro ritmo de aula, é outra preparação de aula, coisa que no ensino médio você soca pau na matéria, quando você viu você já tá até adiantado, tá tempo de contar uma piadinha. No ensino fundamental não, gente. O que eu preparo para 50 minutos eu consigo dar em 2 horas e meia, porque, professora, por que é abelha? Mas professora, meu pai falou. É tenso, mas eu amo eles, muito.